Nós estamos em contato agora com o Álvaro Frasson, que é economista do BTG Pactual Digital. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, Anísio. Tudo bem? Tudo bem, Álvaro? Vamos começar falando do mercado financeiro, que hoje está com comportamento positivo. O fechamento do mês de fevereiro foi muito pesado. Nós tivemos no exterior pressões aí dos juros dos títulos americanos. Isso pressionou o mercado global, atrapalhou as bolsas de valores. Aqui no Brasil, o dólar também sensível a alguns fatores domésticos, mas agora recua 0,6%. A cotação venda do comercial em 5,57. Na sexta-feira passada, passou dos 5,60 no fechamento. Bolsa de valores sobe 1,86%. Então vamos falar primeiro do comportamento do mercado. Bom, acho que o mercado financeiro hoje ele está um pouco mais animado, vamos dizer assim. A gente vê pelo menos os ativos de renda variável aqui no Brasil um dia mais tranquilo. Nos Estados Unidos também as coisas estão mais positivas, mesmo com esse juro de 10 anos ganhando muito espaço lá fora, né? Que é isso que, digamos assim, tem impressionado as expectativas de juros futuros aqui no Brasil e, por consequência, uma maior pressão no câmbio, já que os juros americanos se tornam mais atrativos, levam fluxo estrangeiro para a economia americana, as economias emergentes acabam tendo um movimento muito parecido. O Brasil está nessa onda, não é apenas por uma questão local, essa recente desvalorização da moeda brasileira, é um movimento das moedas emergentes. O que a gente precisa tentar entender a partir de agora até onde vai esse juro de 10 anos nos Estados Unidos, o que reflete em todos os ativos da economia global e, claro, saber como a gente vai lidar com essas questões domésticas. Na verdade, esse movimento do mercado tem contrariado os recados do Federal Reserve, o Banco Central de lá, que tem sinalizado com a manutenção de juros perto de zero por um bom tempo, aguardando recuperação mesmo do mercado de trabalho, ver se tem alguma pressão inflacionária. Agora teve aprovação pela Câmara do pacote de 1 trilhão e 900. Então é ver como é que vai ser aí a reação da economia dos Estados Unidos efetivamente, né? Exato, assim, até um indicador muito interessante a gente acompanhar é o índice de inflação esperada para os Estados Unidos daqui a 5 anos, junto com o índice de commodities do mercado financeiro, né? Então, tem uma correlação muito parecida e, como todo mundo sabe, as commodities subiram muito desde meados do ano passado, né, do segundo semestre até agora, e é claro que as expectativas de inflação para o longo prazo da economia americana subiram, porque, no fim das contas, quanto mais caro as commodities, maior o custo de produção das economias desenvolvidas, que é o caso dos Estados Unidos. O que chama atenção, na verdade, é que em 2021 as expectativas de inflação aumentaram, sim, nos Estados Unidos, mas aumentaram na margem. Saiu de 2 para 2,2% em final de 21, de 1,8 para 1,9 em final de 22, e as expectativas de inflação para 5 anos até caíram nos últimos dias na economia americana. Ou seja, na minha avaliação, essa puxada do juro americano de longo prazo não é nem tanto por conta da inflação, mas sim por conta do pacote fiscal que o Joe Biden está querendo aprovar. É um pacote aí, digamos assim, muito generoso e que isso tem colocado prêmios de risco na economia, o que faz o mercado ir contra o Fed. Essa é a resposta. O mercado está testando, digamos assim, a credibilidade da economia americana, porque está o Fed na marcha forçada, o Biden está querendo forçar também na parte fiscal. Uma hora isso vai estourar, não há dúvida. O mercado, sabendo disso, antecipa e exige mais prêmios nos juros de longo prazo da economia. Agora, Álvaro, a inflação está preocupando aqui no Brasil, né? Nós tivemos o relatório Focus trazendo aí pela 8ª semana consecutiva alta da projeção de inflação, agora para 3,87%, supera o ponto central da meta que é 3,75%. O mercado elevou um pouquinho também a projeção do IPCA do ano que vem para 3,5%, aí bate com a inflação do ano que vem já. E nós temos outros índices ainda bastante pressionados. Hoje saiu o IPCS da Fundação Getúlio Vargas até 28 de fevereiro, alta de 0,54%, o acumulado em 12 meses 5,42%, e temos aí commodities também participando disso. Entra a gasolina, que tem a ver com alta de preço de petróleo no mercado internacional, mas nós já tivemos repasse de vários aumentos do exterior também. Como é que você vê esse comportamento da inflação aqui no Brasil? Olha, eu acho que essa alta, essa crescente do IPCA ao longo do primeiro semestre desse ano já estava mais ou menos no preço do mercado, ou seja, no final do ano passado, início desse ano, os economistas já tinham ali algo entre torno de 6% e 6,5% para final de junho, acumulado 12 meses. O ponto é que está surpreendendo mais do que se esperava, então pode chegar até uns 6,6%, 6,7% nesse final 12 meses que se encerra no primeiro semestre.
os responsáveis disso é o câmbio, né? Porque a gente viu um repasse muito grande no IGPM, os preços ao produtor, e agora começa a ter algum tipo de repasse no preço ao consumidor, sobretudo em bens industriais, com a produção industrial retomando as suas normalidades ao longo dos últimos meses, né? Então, isso tende a acompanhar o índice, tende a pressionar um pouco mais. Alimentos até que tem tido um arrefecimento aí nos últimos dados. O que a gente precisa tentar entender é como vai ser o comportamento do segundo semestre. O primeiro ele já está meio dado. Agora, tudo isso vai depender do câmbio, das commodities e também do setor de serviços. E já tem mais um aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras, que entra em vigor amanhã e vai ter repasse para o varejo. A gente sabe que muitas vezes o varejo até antecipa, né? Sabe que vai aumentar na refinaria, já tenta ganhar pela diferença do que tem em estoque e chega no consumidor. Até a gasolina ali na bomba final, ela vai ter, claro, repasse, mas, digamos assim, em termos de participação na inflação, ela não é tão relevante. A commodity, a gasolina, o diesel, ele acaba indo para o IPCA, para o preço do consumidor, de uma forma mais indireta, no meio da cadeia produtiva, vamos dizer assim. E aí isso tem um pouco mais de defasagem do que um mês, ou chegar na bomba no preço final no dia seguinte. Mas é inevitável que isso já comece a ser inserido nos modelos dos economistas, está todo mundo revendo a inflação para cima, isso acaba, obviamente, jogando mais lenha na fogueira do Copom da semana que vem. Exatamente. O mercado, na média, já prevê o início do aumento dos ajustes sinalizados pelo Banco Central nesta reunião do Copom, né? Exatamente. Tanto é que acho que boa parte do mercado hoje já vê uma alta de 0,5 para a semana que vem. Inclusive os mais, digamos assim, pessimistas em relação ao cenário de juros, acredito que pode ser inclusive uma alta de 0,75, mas isso é uma parte menor do mercado. A discussão está entre o 0,5 e o 0,25. Se vier 0,25, tem que vir um comunicado com um tom muito duro sobre a trajetória de inflação e trajetória fiscal do Brasil para a curva de juros não estressar, porque o mercado está precificando 0,5 mesmo. Agora, a gente precisa entender como é que o Copom vai se comunicar com o mercado na semana que vem. Essa acho que é a grande curiosidade. A gente está com call de 0,5 para a semana que vem. E vamos ver também o que acontece do lado fiscal até lá, que é outro fator de pressão tanto para o mercado, para a curva de juros, para o câmbio, como para decisões do Copom, né? O fiscal já há algum tempo é o nevrálgico no Brasil, né? Para você falar de qualquer variável de macroeconômica, você tem que falar de fiscal. O ponto é que as últimas notícias também não são muito favoráveis, né? Acho que esse debate sobre desmembramento apenas enfraquece o debate da credibilidade fiscal. Acho que é importante, sim, a gente conseguir renovar o auxílio emergencial, uma vez que a gente está enfrentando novos períodos de isolamento, que é importante para a gente conseguir passar a pandemia, mas não adianta fazer de qualquer jeito. É preciso fazer isso com credibilidade, porque a gente pode gastar muito agora, mas se não tiver uma boa sinalização aí da manutenção da credibilidade fiscal, das regras que levaram os juros de longo prazo no Brasil a cair, isso pode retornar, e se isso acontecer, a gente vai ver risco o país subindo bastante, a gente vai ver o câmbio sendo impactado e provavelmente inflação. Então, para auxílio emergencial não impactar a inflação no médio e longo prazo, a gente precisa alinhar PEC emergencial com auxílio numa mesma proposta. Exatamente isso, no ambiente de economia mais fraca, que o relatório Focus manteve as projeções, mas é um desempenho relativamente fraco depois do tombo do ano passado, que nós vamos conferir, aliás, nesta semana, exatamente o tamanho do tombo, não é? Mas o PIB é projetado para este ano em 3,29, 2,5% no ano que vem. Exatamente. Inclusive, essa semana vai ser o PIB do quarto trimestre, né? A gente aqui no BTG Pactual está com uma expectativa de 3% para o quarto TRI de 2020, finalizando em menos 4%. O ano completo em 2020, né? Acho que o mercado já está mais ou menos com esse número. Daqui para frente é que a gente está um pouco preocupado, né? Porque com essas retomadas de isolamento que não estavam, vamos dizer assim, nos modelos dos economistas no início do ano, isso vai ter mais impacto em serviços, vai ter mais impacto em indústria, e a gente talvez tenha essa transição do primeiro para o segundo trimestre, que esperava ser mais forte, talvez seja mais fraco. E aí, para entender se o segundo semestre vai ter uma retomada muito significativa ou não, por isso que os economistas já estão fazendo suas revisões para baixo esse ano. Perfeito, eu conversei com o Álvaro Frasson, que é economista, chefe do BTG Pactual Digital. Álvaro, muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, Denise. Estou aqui à disposição sempre da Jovem Pan. Obrigada.